Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, sábado, dia 19 de dezembro de 2020. Nesta manhã, agora são 8 horas e 3 minutos, estamos juntos. Mais um dia, queremos agradecer ao Senhor pela bondade dEle. Como Ele é misericordioso, a palavra do Senhor nos diz que a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Lamentações 3, verso 23. Que bom estarmos juntos. E eu quero convidar você a continuarmos vendo sobre fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Palavra de Deus, Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Foi o texto que nós lemos ontem e continuamos hoje. Provérbios 4, 18. Quando a palavra de Deus diz: já a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais, até ficar completamente claro. Pois bem, temos o texto bíblico, tão lindo esse versículo que traz tantos ensinamentos, traz assim uma palavra tão linda ao nosso coração de Deus. Mas eu quero conversar com você, como começamos a falar ontem. Nós falamos ontem sobre fazendo a diferença, como a nossa vida pode fazer a diferença. E nós vimos ontem que fazemos a diferença vendo como tendo uma vida que seja marcada pela humildade. A pequena luz que começa pequena, como nas madrugadas, né, no romper da manhã, mas ela vai se tornando forte até chegar a dia perfeito, como diz o texto bíblico. E a humildade. Hoje eu quero ver sobre outra coisa com você. Eu quero que a gente veja junto que nós podemos fazer a diferença quando a nossa vida é marcada pela disposição. Quando a nossa vida é marcada pela disposição. E a pergunta é: você é uma pessoa que está disposta agora, sábado, 8 da manhã? Bom dia aos que estão por aí, né? Mas você já está disposto ou não? Se alguém chegar para você, mesmo que você está num tempo de descanso, ou em algum outro momento da sua vida, você sempre está disposto a ser útil, a ser bênção na vida de outra pessoa? Então, nós fazemos a diferença tendo a nossa vida marcada pela disposição. E a disposição, então, essa vida marcada pela disposição, nós olhamos para o texto bíblico aqui, o versículo que nós acabamos de ler. O texto diz que essa luz que brilha no caminho dos justos, né? Essa luz na vereda dos justos, diz aqui que ele vai brilhando cada vez mais. E é muito interessante isso, que vai brilhando cada vez mais. Vai brilhando cada vez mais. Nós sabemos que isso é a própria intensidade de um viver dentro da vontade de Deus, de um viver que é marcado por um brilho maravilhoso, de uma luz maravilhosa. Esse termo que eu estou usando não é um termo simplesmente emocional, mas é um termo nem de uma outra linha, digamos assim, religiosa, mas é um termo bíblico, que a Bíblia diz. Como é bonito nós vermos vidas que brilham onde quer que estejam, vidas que brilham. Nós olhamos e esse brilho não é muitas vezes, às vezes nós pensamos, né, simplesmente nas conquistas humanas e tudo mais. Não estamos dizendo isso, estamos dizendo de espiritualidade, daquilo que Deus faz e de um legado espiritual que uma vida pode estar deixando. Se olharmos para a própria vida de Jesus, quando ele teve o seu ministério de aproximadamente 3 anos, depois ensinou tanta coisa, né, como as pessoas gostam de dizer, o homem bom que foi morto, não é? Ele foi crucificado, morto, condenado. Se olharmos para a questão humana tão somente, ele brilhou. A morte dele foi brilhante no sentido espiritual, sim, ela foi, por tudo que ele fez. Então, humanamente falando, muitas vezes nós confundimos o sucesso, o brilho de uma vida, ele não é humano. O brilho de vida é espiritual. E muitas vezes, quantas vezes, e muito mesmo, repetidamente, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, são considerados loucos desse mundo, mas são sábios diante de Deus. Então, esse brilho, ele é espiritual, ele é maravilhoso.
É bonito ver vidas que brilham, então. Por que as pessoas brilham? A vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhar cada vez mais. Por quê? Será que todos brilham? Será que todos brilham intensamente, assim, de forma espiritual? Há pessoas que não andam na luz, não tem como brilhar. Às vezes até fazem grandes realizações humanas, têm grande poderio humano de posses, de intelectualidade, de estudos, até feitos humanos grandiosos. Nós vemos aí, por exemplo, o nosso país, nós estamos numa época de pandemia que atinge todo mundo, e políticos brigando por causa de uma vacina para o povo. Aquilo que deveria ser a luta de um governante ou de legisladores a serviço do povo, se transforma em uma barganha política ou até mesmo em uma forma de tirar vantagem por isso, por causa do que? Da desgraça do povo. Então, quando nós vemos isso, essas pessoas estão brilhando? Não, não estão. Têm poder nas mãos, têm grandes realizações, mas não brilham. Não brilham para a glória de Deus. Há pessoas que não trazem luz, caminham nas trevas. Como é isso, né? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, só para nós entendermos porque o apóstolo Paulo escreve lá que Deus nos mostra sobre como essas pessoas vivem nas trevas. Olha aqui. Entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Satanás, ele cega as pessoas. A Bíblia diz também em Romanos 3 que todos os pecados estão separados de Deus, estão destituídos da presença de Deus por causa do pecado. Então, o que nós vemos na palavra de Deus é que há pessoas que não conseguem brilhar, não têm a luz de Jesus. Mateus 5, versículo 15, Mateus 5, verso 14, diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e ilumina assim todos os que estão na casa. Assim, dessa forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, a luz deve brilhar por meio de nós, mas a luz de Jesus. E isso é para a glória de Deus, não é para a glória própria. Por isso que eu disse, e tem tantas pessoas que buscam o quê? O brilho próprio, né, para si mesmo, para trazer benesses para si mesmo, muitas vezes em custa da morte e da desgraça de outras pessoas. João 8,12, o Senhor Jesus diz assim, Deus voltou a falar-lhes, eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o quê? A luz do mundo. Quem segue Jesus não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Então é maravilhoso quando nós vemos esses textos sobre o que Jesus fala, sobre o que a palavra de Deus fala, sobre vidas que brilham. E Filipenses 2, versículo 15, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Então, vidas que brilham são marcadas pela disposição, porque existe esse ensino bíblico, e assim devemos ser, e para isso acontecer, precisa de Jesus no coração. Quando olhamos para Provérbios 4,18 novamente, o sábio diz aí, ele fala sobre o brilho dessa luz, que é tão lindo esse versículo, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais. E esse brilho da luz traz algumas implicações muito sérias para as nossas vidas. Primeira coisa, ele faz brilhando cada vez mais, que é a intensidade. Intensidade é resultado de experiência. Quanto mais eu me disponho, mais eu estarei a brilhar, mais eu brilharei. Quanto mais eu faço, mais eu vou brilhar. Agora. Então, eu tenho que ter esse coração disposto. Deve ser algo intenso em minha vida, a disposição. Também essa disposição
ela gera experiência que vai produzir maturidade cada vez maior, e isso é impossível de separar. E a maturidade, ela resulta em sabedoria, ou seja, uma vida brilhante, vai brilhando cada vez mais. Como precisamos ser dispostos, pessoas dispostas a brilharem hoje em nosso mundo. Na verdade, precisamos disso. E como Jesus disse em João 8,12, isso é possível através dele. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não entrará em trevas, não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Então eu convido você a ter um coração brilhante, a expandir, a espargir, né? a refletir a luz que Jesus já colocou na vida, no seu coração. Agora, se você não tem Jesus como Salvador de sua vida, eu convido você também a entregar-se a Jesus, dizer a Ele, Senhor, eu preciso ser luz, eu preciso do Senhor. A Bíblia diz que quando a luz de Jesus chega, todo pecado ele vem à tona e ele é lançado fora. E isso que Jesus quer fazer, isso que Jesus quer fazer de forma maravilhosa. Vamos orar nesse momento? Vamos orar. Pai amado, Deus querido, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos dá, maravilhoso, um dia de bênção, um dia de misericórdia sendo demonstrado a nós, compaixão sendo exercida às nossas vidas. Obrigado pelas nossas famílias, pelo sustento, obrigado pela paz que o Senhor dá ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque nós temos lutas imensas, lutas internas, lutas externas, mas tudo nós colocamos diante do Senhor, porque é o Senhor que cuida de nós. Nós mesmos, Pai, por nós mesmos, nós não somos nada. Por isso dependemos do Senhor. Pai, nos ajuda cada dia mais a brilhar. Não brilhar por nós mesmos ou para nós mesmos, mas brilhar pelo Senhor e para o Senhor. O Senhor é a luz do mundo. O Senhor nos salvou e assim podemos brilhar. Se alguém que está ouvindo, ó Pai, participando e ouvindo essa mensagem ainda não tem a luz de Jesus, que abra o coração, que entregue a vida a Jesus, seja salvo em Jesus e tenha essa luz maravilhosa para brilhar com esperança, com felicidade, com paz no coração. Pai, cuide desse dia, cuide das nossas necessidades, são tantas, ó Pai. Cuida, Pai, dos enfermos, os que estão com Covid, os que estão com outras doenças. Pai, tem uma lista de pessoas que precisam de milagres do Senhor e a lista é enorme, ó Pai, mas o seu poder é muito maior que isso. Por isso nós clamamos ao Senhor e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa todos que estão enfermos, aqueles que estão aguardando exames, resultados, aqueles que estão com o coração pesados por tratamentos de saúde que tem que fazer, ó Pai, aqueles que precisam da intervenção urgente do Senhor, haja, ó Pai, para a sua glória, Pai. Ó Pai, a vacina nós estamos esperando, esses políticos muitas vezes, ó Pai, ficam degradando, ó Pai, com a vida, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, arranca desses corações toda a maldade, malignidade, toda a prepotência e faz com que as coisas aconteçam para a glória do seu nome, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor quer isso. Esteja cuidando, dirigindo as nossas vidas, abençoa os que estão precisando de emprego, os que estão precisando de sustento, da alimentação para suas famílias. O Senhor cuide de todas as coisas. Tem misericórdia das nossas vidas, do nosso coração. Ó Pai, abençoa as nossas igrejas, abençoa, ó Pai, cada pastor, cada líder, cada missionário. Faz um avivamento acontecer no nosso meio, pois precisamos. Pai, cuide de nós, dependemos do Senhor. Cuide desse sábado, desse final de semana, que seja um tempo de cultuarmos ao Senhor presencialmente ou através da internet, ó Pai, com nossas igrejas. Que o Senhor abençoe grandemente. Nós dependemos do Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês que estão aí participando, que Deus cuide das suas vidas, da sua família. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros, para que outros também tenham essa oportunidade da mensagem do Senhor aos seus corações. Tenha um bom sábado. Segunda-feira estaremos novamente aqui às 8 horas para a nossa devocional. Segunda-feira terminamos esse versículo, terminaremos, com a conclusão dele. Depois de terça em diante, falaremos sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal. Serão bons tempos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.